caçada ancestral, imortal, movia-se nas sombras. Mesmo quando o sangue já havia secado, ela não buscava vitória, buscava confirmação. Onde passava, o silêncio surgia depois, não como paz, mas como prova de extinção concluída. Ancestral, celestial, eu jamais desviou o olhar. Seu único destino sempre foi o alto paraíso. Não como promessa, mas como direito inevitável. Tudo que não acendia era peso morto, a ser abandonado no caminho da elevação. Que jamais se uniram, tocaram o mesmo alvo da caçada ancestral imortal. Avançaram 3 Wood invictos. Kal'Zum, o rastreador do fim que fareja fugas ontológicas. Maerith Nox, a lâmina sem testemunhas, cujo golpe apaga até a memória. Drak'Tavel, verificador, aquele que decide se algo ainda merece existir. Da essência ancestral, celestial, desceram outros 3. Aiontar, portador do alto paraíso, diante de quem o mundo se curva ou se parte. Seraph-Khaimon, o purificador ascendente, cuja misericórdia é fatal. Ion Vailis, o contador das alturas, que mede todos pela distância do céu. O encontro não ocorreu em um mundo, nas profundezas da desolação. Erguia-se o campo marcial ancestral, em seu núcleo pulsava a fenda marcial. Quem atravessava não via a glória, via a ruína. Em ruína não havia esperança. A destruição não era evento, era estado. Cada passo podia ser o último, cada instante um erro final. A única coisa intacta era a carcaça do abismo ancestral celestial. Um colosso abandonado pelas eras, até que a carcaça abriu os olhos. Adara Gurut Vastiti, Nada Spanda Keshradarana. O 7º inimigo não sobreviveu. Ele foi descartado, grande demais para o céu, incômodo demais para o abismo. Dentro da carcaça ele aprendeu a esperar. Sabia. Desde o primeiro passo, tudo era uma armadilha, mas algumas armadilhas não buscam capturar o corpo, buscam testar se o eixo ainda sustenta o real. E era a resposta.
fala e o som não ecoa, ele se distribui. O megaverso é uma vasta região que coexiste sob a mesma origem e o mesmo destino. Não comunidade fechada, mas como vastidão infinita que compartilha o mesmo início e o mesmo fim. Entre megaversos não há espaço comum, há o vazio profundo abissal, onde nenhuma estrutura sustenta a forma contínua. Conjuntos de megaversos formam metaversos, campos estrelados de escala incompreensível, tecidos de realidades múltiplas orbitando uma mesma lógica de existência. E os metaversos juntos erguem o omniverso, a grande porta onde toda multiplicidade encontra coerência superior. Mas o omniverso não é o fim, ele é apenas a entrada. Além dele estende-se o Hada e Cosmos, os domínios de Dukkha, onde o peso correto sustenta o existir absoluto. Entre omniversos não há vazio comum, mas o oceano profundo desconhecido, onde até a origem perde contorno. O evento do trono é maior do que compreendem aos olhos dos tolos que desejam devorar. Parece apenas um megacosmo gerando um trono, mas em regiões longínquas olhos incrédulos observam em silêncio, e o que eles veem não é um trono local, é o trono do omnicosmos que se ergue. Hoje o está aqui para estabelecer o caminho do trono. Ele se erguerá como trono deste domínio estrelado Dukkha. Este lugar será o lar do trono até sua ascensão final. Hoje os destinos serão confrontados, não por escolha, mas por aceitação inevitável. O conclui e o peso cai sobre o campo. Vocês enviaram 7 guerreiros, mas eu vejo 7 cordeiros. Ataquem e provem que estou errado. Cada fragmento carrega o eco de um extermínio completo. Aqui não há neutralidade, há apenas restos de decisões finais que nunca foram perdoadas pelo tempo.
reflexo que não aceita morrer. Seis do Woody, invictos avançam sem anúncio. Caça, purificação, verificação e ascensão. Colhida ao mesmo tempo, não avançam. Não há apenas a certeza de que este campo foi feito para esmagar tudo que ousa permanecer. A caçada corre nas sombras do passado, farejando fugas que já aconteceram. Paulo silencia e desce como sentença, tentando ir por altura onde só existe queda. Golpes atingem o centro do campo e a guerra antiga desperta faminta por mais uma era. Não recua, ele sustenta enquanto o ataque explode. O campo requisita, algo não está sendo empurrado, algo está sendo medido. A ruína observa, o passado observa, e pela primeira vez desde a era esquecida, este campo encontra algo que não se quebra no primeiro impacto. A guerra não terminou. Ela apenas começou de novo. A guerra antiga não terminou. Ela apenas aprendeu a esperar. Neste campo imemorial, o passado não é lembrança, é função ativa. Cada ruína pulsa como memória viva. Cada fissura sustenta o eco de batalhas que devoraram eras inteiras. O permanece e o campo começa a responder. Não com violência imediata, mas com reconhecimento silencioso. O solo deixa de amplificar o ataque e passa a pesar as intenções. A caçada tenta rastrear, mas o campo lembra de todos. Não há fuga a ser seguida, onde milhões já correram para morrer. A purificação procura impureza, mas encontra apenas um lugar que já foi purgado até o osso da existência. A ascensão busca altura, mas não reconhece céu, onde tudo já caiu. Os Woods sentem não dor, mas deslocamento.
é negado, nada é bloqueado, o campo apenas retira o direito de continuar funcionando como antes. O responde sem atacar, ele não quebra forças, ele reorganiza o peso, o campo marcial ancestral. Entra em ressonância com Duca, e a guerra antiga recorda para que foi criada, não para vencer, mas para exaurir. É então que a carcaça reage, o abismo ancestral celestial, remanescente da era morta, abre os olhos por completo. Ele reconhece o campo, ele esteve aqui, ele caiu aqui e aprendeu a esperar. Os seis Rude compreendem, a derrota não é imediata, mas inevitável. Separados, cada um carrega um critério falho. Juntos, talvez ainda exista peso suficiente para permanecer. Adara Gururtva Shtiti Nada Spankasher Darana, diante da ruína, da memória da guerra e do eixo que não se move. Os sete escolhem não recuar, não fugir, não implorar. Eles se fundem. Caça, luz, verificação, ascensão, julgamento, restos de abismo e orgulho ferido de eras mortas, colapsam em um único corpo. Sete vontades, um erro final. Como erro absoluto, sete vontades comprimidas em um único corpo instável. Cada gol carrega a violência de eras fracassadas. Cada impacto tenta impor existência pela força. O campo imemorial treme, não por medo, mas por reconhecimento.
crescimento do excesso. Responde, não com fúria, não com aceleração, mas com alinhamento. Subharmônico despertam, não como sons isolados, mas como uma malha viva, onde cada frequência sustenta a outra. O campo inteiro entra em ressonância holística. Onde havia caos, surge peso correto. Onde havia força bruta, surge medida. Cada golpe de não rompe, desloca o eixo interno do inimigo. A forma fundida ataca mais rápido, mais violenta, mais desesperada. Mas cada avanço encontra o mesmo destino. Ressonância contra ressonância, punho contra punho, impacto contra impacto. O campo já não diferencia atacantes, apenas sustento que suporta existir. A criatura fundida começa a arachar, não por dano físico, mas porque suas frequências não se sustentam juntas. Sua ancora o golpe final, não como destruição, mas como convergência total. Os subharmônicos colapsam em unidade, e o erro deixa de encontrar apoio para continuar inteiro. A forma cai, o campo silencia, a pressão permanece. Então da carcaça derrotada ergue-se uma gargalhada, boom de derrota, não de dor, mas de reconhecimento. Pacote de espaço sonoro. O ser não recua, a derrota não encerra sua agência. Na loucura o erro se torna método, e o método se torna cerco. Não atacará o corpo, não romperá o campo, não disputará o trono. Ele desce, ele mergulha, ele tenta fechar. Um círculo é traçado em pensamento, não de espaço, mas de começo e fim. O ser busca a origem, não
pertence ao destino. Busca o término, a conclusão, o selo final. Mas o destino se move. Cada tentativa de fechamento gera ramificações novas. O fim não espera, o fim se reorganiza ao redor dele. Desespero lúcido, última tentativa. Dukkha, o peso, o critério, a sustentação. Se Dukkha obedecer, o será imóvel. O trono será cela, mas o peso rejeita o cerco. Dukkha não prende voo, Dukkha o reconhece. O círculo colapsa e no colapso o ser vê. Não um guerreiro, não um soberano, não ocupante do sistema. Ele vê uma condição, um ponto onde origem e destino ainda não se separaram. O eixo anterior à forma. O corpo falha, a estrutura se desfaz. O ser cai de volta à origem, não como retorno, mas como dissolução. E antes desaparecer, antes do silêncio absoluto, ele fala: eu sei quem você é. Axis resonat pondo sustine, non claudi, non lega, non menti. Ordinatori fluid, destinatio aperta mane, tempus respirat, spatium cedit, forma tremi, nomen cadit. Lex solvitur, mensilet, voluntas stabilit intentio figuratur. Ignis non uritac qua non absorbet, terra non retinet, ventus non dispergit. Centrum movetur et mane, unitas multiplicatus in eruptura. Circulus aperitur, non clauditur, finis recedit, non possidetur, veritas non imponitur, sed revelatur. Dukkha custodit mensuram non catenam, tronus expectat non exigit, vox cadit in silentium.
fine, ultimo sigillo. Adarasti te duka, adarasti te duka. Origo fluit, destinatio manet, axis respirat, ignoto patet. Adara Shtiti